Pensa só na seguinte situação: uma plataforma de petróleo a quilômetros da costa. E, de repente, o alarme de emergência dispara. E aí, o que se faz? Para onde ir? Olha, a resposta para essas perguntas não tem nada a ver com sorte, é pura ciência. É o que a gente pode chamar de engenharia da sobrevivência. E hoje a gente vai mergulhar nesse universo para entender como cada detalhe é planejado para garantir que todo mundo saia em segurança. Pois é, quando um desastre acontece, o tempo vira o inimigo número um. Cada segundo é absolutamente precioso. E aí, todo o foco do planejamento de emergência muda, sabe? Sai das máquinas e vai para as pessoas. A grande questão é, como garantir que todo mundo vai sair com vida? A resposta está num plano de sobrevivência que não pode ter margem para erro. Então vamos entrar de cabeça nisso. A questão não é só saber para onde correr, mas como é que se constrói um verdadeiro labirinto de salvação no meio do caos. É sobre transformar uma situação de pânico total em um processo ordenado, controlado. É engenharia da sobrevivência na sua forma mais pura. E para vencer essa corrida contra o tempo, a indústria desenvolveu uma ferramenta poderosíssima, o Framework EIRA, que significa Análise de Evacuação, Fuga e Resgate de Emergência. Pensa nisso como um mapa que sempre aponta para a segurança, mesmo quando tudo ao redor parece perdido. E o que torna a ERA tão especial é exatamente o foco dela. Enquanto outras análises se preocupam com a integridade dos equipamentos, a ERA se concentra naquilo que realmente importa, as pessoas. Aqui, o sucesso não se mede em máquinas salvas, mas em vidas. É engenharia a serviço da humanidade de verdade. Tá, mas como é essa jornada para um lugar seguro? A ERA ajuda a gente a entender isso, dividindo o processo todo em etapas bem claras, sequenciais. É como se fosse um passo a passo que leva do perigo até a salvação. Vamos ver como essa jornada funciona. A jornada começa, claro, com o som do alarme, um chamado para a ação. Logo depois vem o acesso, a primeira corrida para longe do perigo. Aí vem a reunião, ou muster, que é tipo um oásis de segurança no meio do caos. A saída é o próximo passo, o caminho para a liberdade. A evacuação é a travessia para um lugar seguro e, por último, a fuga, o ato final de coragem. E esse fluxograma aqui é basicamente o mapa da sobrevivência. Cada caixinha é uma etapa crucial. Cada seta, uma escolha que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Repara bem como a fuga é um caminho alternativo, né? É o plano B para quando o plano A dá errado. Vamos entender melhor um conceito-chave aqui. O muster, a reunião. Não é só um monte de gente esperando, não. É um momento super estratégico. Dentro do refúgio temporário, a equipe de emergência ganha um respiro, consegue avaliar a situação e planejar o próximo passo. A evacuação controlada. E aqui está o X da questão. Evacuação e fuga são coisas completamente diferentes. Evacuação é o plano A, a passagem para a segurança. É organizada, usa equipamento de ponta e tem um objetivo: salvar todo mundo. Já a fuga, bem, a fuga é o plano B. É o último recurso, é um ato de desespero, uma corrida contra o relógio para escapar do perigo a qualquer custo. Mas como os engenheiros sabem o que é seguro ou não? Eles não adivinham, eles calculam. Eles calculam o perigo. Cada passo, cada equipamento, cada decisão, tudo tem uma probabilidade de falha. É um jogo de números, onde o prêmio é a vida. Os meios de saída são como as cartas de um baralho. Os meios primários são o ás de espadas, a melhor aposta. Os secundários, como os botes salva-vidas, são a carta na manga. E os terciários, bom, esses são a última esperança, para quando todas as outras cartas já foram jogadas. Essa é a pergunta que tira o sono dos engenheiros de segurança. Porque sim, os botes salva-vidas podem falhar. E a chance disso acontecer não é um número fixo. Ela muda, e muda drasticamente com um fator bem imprevisível. O clima. A escala Belfors, que mede a força do vento, vai de uma brisinha até um furacão. E olha só esses números. Com o mar tranquilo, a chance de um bote falhar é de 12%. Mas no meio de uma tempestade, essa chance pode saltar para 90%. É o mesmo equipamento, entende? Mas com resultados totalmente diferentes. Isso só mostra como cada detalhe é crucial. Para lidar com essa teia de possibilidades, os engenheiros criam análises como essa. Esse fluxograma detalhado da ERA é tipo um mapa de todos os e se que podem acontecer. E se a rota de fuga principal estiver bloqueada? E se o bote salva-vidas não funcionar? Cada caminho é uma nova escolha, e cada escolha tem uma probabilidade calculada. Agora, vamos encarar o pior cenário possível. É quando a evacuação dá errado, e a única saída
É o mar. Mesmo nessa situação desesperadora, existem escolhas melhores e piores. E pode acreditar, todas elas também são calculadas. Essa tabela mostra a dura realidade. Descer por uma escada até a água tem uma taxa de fatalidade de 0,3%. Usar um dispositivo de descida, 1%. Mas pular direto no mar, a taxa de fatalidade dispara para 10%. É uma escolha de vida ou morte, mas ter esses dados permite que os engenheiros criem equipamentos que aumentem as chances de alguém sobreviver. Sair da instalação é só o começo. A próxima fase é tão crucial quanto a primeira: ser resgatado e levado para um lugar seguro. E mais uma vez, o tempo continua sendo o maior inimigo. Esse gráfico mostra o porquê. Em águas geladas, uma pessoa com roupa normal tem menos de 1 hora de vida. Mas com um traje de imersão, esse tempo aumenta para mais de 3 horas. Essa diferença de 2 horas é a diferença entre a vida e a morte. É o tempo que a equipe de resgate precisa para chegar. Então, qual é a grande lição disso tudo? A sobrevivência em ambientes extremos não é um jogo de sorte, de jeito nenhum. É um quebra-cabeça de engenharia que precisa ser resolvido com uma precisão absurda. No fim das contas, tudo se resume a uma única equação. O tempo que se tem para escapar, o A7, tem que ser sempre maior do que o tempo que se precisa para escapar, o R7. Se essa equação fechar, as pessoas sobrevivem. Todo o trabalho da Era é garantir que o tempo esteja sempre do nosso lado. E essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O refúgio temporário é o porto seguro no meio da tempestade. Ele precisa ser forte o suficiente para aguentar o tranco, dando aquilo que é mais precioso numa crise: tempo. Tempo para pensar, tempo para organizar e tempo para escapar. A segurança que a gente tem no dia a dia não acontece por acaso. Ela é o resultado de milhares de cálculos invisíveis, que nos protegem sem que a gente nem perceba. A pergunta que fica é: que outros cálculos secretos estão nos mantendo em segurança neste exato momento? Fica aí a reflexão.